Então, começamos, né? A matéria, né, hoje que a gente vai tratar é só dar uma finalizada na parte de recurso ordinário, uma última pincelada e recapitular algumas coisinhas e já partir para o recurso especial, tá? Aqui eu já vou compartilhar aqui a tela com vocês. A gente tem, né, no Oh, glória a nosso Deus. nosso Entrou. material aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui. Deixa eu ver aqui. Situação aqui, tem que botar desativar aqui só o som, fica mais fácil. Então, aqui, a gente teve na aula passada, na parte do recurso ordinário. Tá? Então, o que a gente tratava aqui deixa eu só ajeitar também aqui, uma coisa que faltou. Ok. O recurso ordinário, a gente verificou que são casos muito específicos, aí tem que lembrar disso, né, na prova, para tua vida, aí, tua carreira jurídica, que ele é diferenciado pelo fato de ter o STJ e o STF saindo da zona deles de criação, de como eles foram criados, que é para analisar só direito, né, só matéria de direito. Aí a gente tem agora, né, a situação do recurso ordinário é como eles funcionassem como segunda instância. Então falamos dos casos, cada um deles e tudo mais, e eu deixei lá na Mediateca para vocês, uma petição. Então vocês vão ter ali a petição do, né, do recurso ordinário, até para a gente ver como é que aplica na prática. Para dar uma ideia até para vocês de como é igual a apelação. E a gente já tinha falado isso a exaustão. O último caso que a gente falou ali, mais chatinho de se lidar, é aqueles casos em que envolve Estado estrangeiro ou organismo internacional, ou seja, alguém fora do país, que estaria fora do país, contra uma pessoa física ou jurídica no Brasil. Tá? Então, nesses casos, você vai ter que, né, diferenciar do que você ajuiza na Justiça Federal, primeira instância, e aí vai depois, em segunda instância, para o STJ. Tá? Esse que é o mais, vão ser diferentão. Mas mesmo assim, vocês vão ter na prova, vão ter também sempre à disposição o CPC, né? E geralmente na minha prova, quando cai naquela primeira questão, que recurso você utilizaria? Você lembra do recurso ordinário quando falar geralmente de mandado de segurança, né? Comentou em mandado de segurança, ajuizado no tribunal, e aí você já vai ter essa ideia, tá? O tratamento do próprio CPC é de que o recurso ordinário né, ele copia a apelação, ou seja, não existe preparo, né, 15 dias o prazo, tudo isso você vai, né, olhar no regimento interno dos tribunais, especialmente STJ e STF, e ele copia a apelação. Tá? Vamos pegar aqui o caso, a petição, né, que não sei se vocês já baixaram, mas está aqui a petição na tela. O que a gente tem? O direcionamento igual à apelação. Então, eu direciono aquele que prolatou a decisão recorrida. Lembra, na apelação é o juiz em primeiro grau, sentenciou, eu vou dirigir a ele a primeira peça, chamada peça de interposição. Aqui igualzinho o esquema. Como eu estou no tribunal, e vocês vão ler aqui esse modelinho, eu estou na primeira Câmara de Direito Civil de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, estou dirigindo ao desembargador relator, né, por uma questão né, de respeito a ele, que é quem fica com o processo no gabinete. Tá? Poderia dirigir só a primeira Câmara, onde está esse mandado de segurança. Processo número tal, Carlos Alberto, já qualificado no mandado de segurança, né, vem por meio do seu advogado, inconformado com a decisão denegatória, então, do mandado de segurança. Veja que é o caso clássico de recurso ordinário, né? Mandado de segurança que foi impetrado no TJSP. Eu digo aqui, interpor recurso ordinário constitucional, né? Como eu falei para vocês, alguns chamam só de recurso ordinário, outros de recurso ordinário constitucional, né? Tanto faz, o fato de mencionar recurso ordinário já está certo. Com fundamento, eu digo os artigos, né, do CPC da Constituição, né? Em face do, né, esse mandado de segurança, ele foi impetrado em face do governador do estado de São Paulo. Então você vê que nesse modelinho,
se é um mandado de segurança contra o governador, a competência originária, ou seja, onde eu vou ter que ajuizar, é Tribunal de Justiça. Por isso que foi um mandado de segurança impetrado pela primeira vez, né, ou seja, como primeira instância dele, o TJ. E aí cabe, quando denegatória, eu falo isso aqui, um recurso ordinário para o STJ. Então veja aqui que eu digo depois embaixo, a intimação requer a intimação do recorrido para apresentar contra-razões, né, após o recebimento e encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça, que é a nossa segunda instância. Informa que anexou a guia de preparo e tudo mais, geralmente aqui fala também da tempestividade, então está tudo certo, como se fosse na apelação. Você finaliza essa peça com o advogado e OAB. E aí você dá início à segunda parte da peça, que são as razões recursais. Até aqui nenhuma novidade, se você lembrar da apelação. Razões do recurso ordinário. Colégio do Superior Tribunal de Justiça. Veja que essa peça já é dirigida ao STJ, faz um resumo do processo, fala do foro competente e o cabimento, para dizer que tem que ser o recurso ao STJ, fala da tempestividade do preparo, e aí vem as razões do recurso. Tá? Não vou ficar lendo aqui como os outros, vocês já deram uma lida ou vão dar uma lida depois, com calma, para entender o que ele está questionando. Também não vou entrar no mérito, né, do cabimento do MS aqui, mas ele simplesmente quis ter acesso a algumas situações ali para depois propor uma ação popular, tá? E foi negado pela decisão, entendendo que não era cabível, denegou a segurança, e ele recorre ao STJ para dizer, não, eu quero ter acesso a uma série de informações para depois entrar com uma ação popular contra o governador, porque ele disse que teve superfaturamento de construções e etc. Tá? Então vocês vão dar uma lidinha nas razões do recurso, bem curtinha, né? Peguei um modelo bem curto, e vem a parte do pedido, tá? A parte final, que também simples, né? Requer ao recorrente o conhecimento e o provimento do recurso ordinário para reformar a decisão denegatória de modo que seja concedida a justiça gratuita e determinar ao recorrente que forneça os documentos solicitados em garantia do acesso à informação, publicidade, tudo mais, né? Na verdade, aqui é o recorrido, né? Não é o recorrente. Tá errado aqui essa digitação. Mas o que interessa é que, né, a formatação dele, a peça, como eu falei na outra aula, bastava pegar uma apelação e modificar nome, né, e objetivo. Vou pegar aqui o bate-papo, só que tem uma... não está dando acesso. Agora apareceu aqui. Eles têm solicitação de acesso à aula. Bruno caiu e não consegue entrar. Não, eu tirei até Thiago, a solicitação eu deixei livre. Ele não está aparecendo aqui, não. Eu só desativei o som, para não ficar captando o som de vocês. E essa também é uma vantagem, né? O Bruno tinha perguntado, apesar que agora ele caiu, depois ele retorna. Voltou. Conseguiu voltar. Já tá logando. Tá? E a vantagem do Zoom também é essa, né? Do bate-papo aqui na hora que quiser fazer uma pergunta. Tanto pode ativar o som e fazer, como fazia lá, mas o chat é que funciona e o do Teams não sei porque não está funcionando. Então, vamos continuar aqui, mas não, eu tirei aquela parte de ficar né, autorizando o pessoal a ingressar. Voltando ali, então, a petição é essa, a petição tem essa formatação, e aí a gente prossegue. Não sei se ficaram com alguma dúvida em relação ao recurso ordinário, que ser breve, porque o que interessa para vocês é mais a hipótese de cabimento, é saber quando é que eu posso, né, interpor o recurso ordinário, é muito específico, casos bem típicos, né, que são previstos ali, e também saber como é que é a peça, como é que é a peça processual. A tramitação, não vou ficar falando porque tem a ver com, né, e geralmente o pessoal não gosta, tem a ver com o regimento interno de cada tribunal, da STJ, né, isso aí também não é o objetivo da gente. Vamos continuar, e aí agora a gente vai entrar no recurso especial. Tá? Qual é a ideia, né, do nosso recurso especial? Na aula passada até, e coloquei no material de vocês, um histórico do recurso especial e do extraordinário, né, dizendo que antes era Casa de Suplicação, depois Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal,
né? Teve um período ali do Vargas que era a Corte Suprema, mas sempre a gente teve tribunais superiores. Tá? A ideia de ter um tribunal superior, né, que sempre existiu, é justamente para uniformizar, isso tem em qualquer país, né, do mundo, uma uniformização do direito. Né? É a hora que você tem, e obviamente que vão surgir dúvidas, vão surgir lacunas da aplicação da Constituição, das outras leis, e aí tem que ter um tribunal superior lá para pacificar, para uniformizar. E aí era o STF sozinho, e depois, né, em 88, como eu falei para vocês, surgiu com a Constituição de 88 o STJ, que dividiu as competências. E hoje a gente vai falar dele, do STJ. Né? Coloquei aqui no material que vocês já estão acompanhando, que o STF é o guardião da Constituição, então sempre que tiver matéria constitucional, né, é ele que vai uniformizar o entendimento, através do recurso extraordinário, e tem 11 ministros. Né? Sempre que eu usar essa denominação, até de manhã o pessoal teve uma dúvida, né, alguns alunos perguntam, como é que eu identifico, professor? E aí é só lembrar, né, quando eu falo de ministros, eu sempre estou falando de tribunais superiores, ou STJ ou STF. Falei desembargadores, eu estou falando de segunda instância. Né? E falei juiz, eu estou falando, né, juiz de direito, ou juiz federal, juiz do trabalho, etc. Estou falando primeira instância. Tá? Então aqui a gente tem o STJ, que daí sim é o guardião não da Constituição, mas sim da legislação federal. Ele unifica o entendimento em relação a essa legislação, né, leis ordinárias, complementares, etc. Utiliza, e aí a gente utiliza para isso, para essa uniformização, o recurso especial, né, que eu vou chamar aqui, utilizar o apelido de RESP, né, nosso apelido carinhoso, que é mais difícil de esquecer aqui, que é o nosso RESP. 33 ministros no STJ, sempre tem aquela dúvida, né, porque 11 num e 33 no outro. 33 no STJ, porque a matéria, e se a gente for pensar, existem muito mais processos em que são alegadas as violações à legislação infraconstitucional do que constitucional. Né? Até pelo número de normas constitucionais, né? E essa questão fica muito mais restrita, né? Muito menor o número de recursos extraordinário do que especial. Claro que dentro disso vai dizer, poxa, mas o Brasil todo jogando o processo lá, professor, não vai ter, eles vão dar conta? Claro que quem já foi lá, vocês já visitaram o STJ ou o STF, né? Você pode verificar que cada gabinete tem vários, né, assessores. Tem gabinete de ministro com 150. Então, você vê que eles têm uma capacidade de decidir grande. Né? Então, vamos lá, vamos seguir, vamos falar do recurso especial. Recurso especial, já falamos. Qual o objetivo dele? Está aqui, né, do STJ, uniformizar o entendimento ou a correta aplicação da legislação federal. Tá? Então, isso que cabe ao STJ quando interposto o recurso especial. Então, você vai pensar assim, professor, tem um processo que ele tramitou em primeiro grau, sentença, segundo grau, um acórdão do TJSC, que é o nosso caso aqui, estadual, e aí, se tiver violação de direito, ou seja, foi mal aplicado a legislação federal, eu posso recorrer, e devo até, ao STJ. Então, por isso que na Constituição, e você vai usar ela para a prova, explica ali que compete ao STJ, inciso 3, julgar em recurso especial, está dizendo aqui quando é que eu utilizo, as causas decididas em única ou última instância pelo TRF ou TJ. Então, quando a decisão recorrida, ele vai falar certinho para você quando é que utiliza o recurso especial. Isso não está expresso no CPC, mas sim está expresso no nosso caso aqui, na Constituição. Você vê que até no CPC, eu vou pegar aqui o CPC, nota que, vou abrir aqui o artigo, né, dos recursos especial e extraordinário. Veja que ele trata a partir de 2029 tudo junto. Né? O recurso extraordinário especial, nos casos previstos na Constituição, ou seja, ele deixou para essa previsão de cabimento ainda para a Constituição.
Então, você vai aqui e vai entender, vamos procurar entender. Então, eu estou com um processo que está tramitando no TRF ou nos TJs, né? TJ do Distrito Federal ou dos estados, certo? Estou ali na última instância, como sendo, ou primeira, única, né? Nesses casos aqui, TRF e o TJ. O que a decisão fez? Contrariar ou contrariou tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Então veja que é o que a gente chama de violação à legislação ou aplicou mal a legislação. Só não entendi, dá um exemplo aí. Vamos pegar um caso específico de uma indenização. Você está lá com a indenização, teve um dano estético, por causa de uma briga, cortou o rosto, e foi lá o TJ disse, olha, eu não concedo, eu acho que não se aplica o 186 do Código Civil. O 186 do Código Civil fala da indenização por ato ilícito. Ele entende que não está previsto ali, não tem uma menção, né? Ele comenta do dano moral, comenta do dano material, mas não comenta do dano estético. Então vai lá aquele tribunal e diz, eu não dou, entendo, por não deferir uma indenização por dano estético. Ele entende que está junto com o dano moral. Está lá embutido, já ganhou dano moral, fica feliz. E aí você pode dizer, não, opa, eu acho que aplicou mal, né? Porque o 186 não é exaustivo, ele não veda a indenização por dano estético. Então veja que você pode chegar nesse caso e dizer que ele aplicou mal, ou erroneamente, o 186, artigo 186 do Código Civil, que é a legislação federal. Ok? Então eu vou interpor um recurso especial nesse meu caso hipotético, com base no 105, 3A da Constituição. E aí vocês vão ver que no recurso especial você é obrigado a apontar ali qual é a linha, né? O 105.3 vai ser sempre, mas qual é a linha que você vai utilizar? Tá? Isso é obrigatório falar, apontar na tua peça. B. Julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Ou seja, um ato do governo, um ato administrativo do governo que contraria legislação federal. Nesse caso também foi incluído pela emenda constitucional 45 e você pode interpor, na verdade não deixa de ser um caso de violação. Tem até doutrinadores que falam, podia deixar só o A, né? Porque já tem a violação da legislação federal, aqui não precisava repetir. Aqui ele só deixa mais claro que se for caso da decisão que entender como válido, da validade a um ato administrativo que fere a lei federal, cabe recurso especial. Esse é bem pouco usado, tá, o B. O que mais vocês vão ver é o A e o C. O C, o que é a linha C? Der a lei federal, então a decisão recorrida der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. E é aí que você pode anotar na tua Constituição ou no teu material de apoio, né, o chamado dissídio jurisprudencial. O nome disso, dessa interpretação divergente, é chamado de dissídio jurisprudencial. Professor, como assim? Ele está dizendo que o tribunal, que a decisão recorrida do tribunal, vamos pegar aqui o exemplo nosso TJSC. O TJSC me ferrou, diz por não dar o dano estético, tá? No meu caso, porque o 186 não inclui, e eu vejo que lá no Rio de Janeiro tem o tribunal dizendo que dá, que ele concede. Então, o que isso significa? Eu tenho um tribunal dizendo que o 186 inclui o dano estético e o outro diz que não. Isso não pode, né? Uma legislação federal, como eu falei na aula passada, não pode aplicar o direito, uma norma, de forma desigual. Senão você vai começar a jogar, né, como se fosse loteria. Poxa, se eu tivesse juizado em tal lugar eu ganhava, mas aqui não dão. Isso não existe. Né? Um tributo, a mesma coisa que quem gosta de tributário, previdenciário, imagina você com normas tributárias, norma tributária, né, claro, dependendo do caso, vários tributos, né, são federais, e aí você vai dizer, tá, aqui a legislação, o Código Tributário diz que tem isenção, mas aqui em Santa Catarina eles não estão aplicando aquela isenção que está do tributo, que está lá para fundações, vamos pegar fundações, né, eles não estão dando em Santa Catarina a isenção daquele tributo, porque diz que não se aplica. Mas o Código Tributário é um só, uma legislação federal, então eu vou pegar o artigo da isenção e vou
fazer o cotejo, comparação, que a gente já vai ver ali na frente, entre os tribunais. Então, basta você pegar uma decisão de um tribunal e montar o teu dissídio, essa divergência jurisprudencial. Se quiser anotar ali também, é chamado de dissídio jurisprudencial, que é a mesma coisa que divergência jurisprudencial. Tá? E essa é a linha C. E melhor ainda, aí pode ficar em dúvida, professor, é outro tribunal de justiça? É outro tribunal federal, regional federal? Pode ser, mas também pode ser no próprio STJ. O melhor dos mundos, e aí você vai ver lá no meu modelinho que eu passei para vocês, que a gente vai analisar hoje, eu usei até eu peguei julgados do próprio STJ, imagina. Você está dizendo melhor do que você achar o Tribunal de Justiça, é você achar o próprio STJ e dizer, olha, o TJSC violou, né, aplicou erroneamente a legislação e está contrariando até o que você, STJ, do que você entende. Está aqui o teu julgado. Então, aí é muito mais fácil de você vencer o recurso especial. Então, a dica para vocês é, quando tiver diante de um dissídio jurisprudencial, uma divergência, a primeira coisa, pesquisa no STJ. Se tiver decisão favorável, e de repente até você já colocou na tua peça, né? Vocês são habilidosos, está fazendo tua petição de recurso, né? Está fazendo a peça processual, a inicial, a contestação, que seja, você já pode colocar julgados do próprio STJ pensando lá na frente. Eu sempre tenho que pensar na frente. Certo? Então, essa é a parte do cabimento, né? Qual é o tipo de decisão que eu posso atacar pela via do recurso especial? Ele é bem claro aqui nessas alíneas. Mais utilizado a linha A, segundo a linha C e por último a linha B. Ô, Se tiver professor, alguma... uma dúvida aqui. Claro. O professor falou agora da questão de enviar para o STJ, para o STF. Não, isso tem diferença? Ou é... Não entendi o que tu falou agora da questão de pegar a jurisprudência de cada parte. Mas... Isso é, na verdade, assim, ó, na linha C, o que você faz? Você tem uma decisão do tribunal que você está, que te prejudicou, e aí você vai poder pegar e comparar com uma decisão de outro tribunal. Pode ser do Tribunal de Justiça, né, de outro estado, mas pode ser, e o melhor ainda, que você pegue do próprio STJ. Se eu falei STF, eu falei errado, mas o correto, por exemplo, no caso do recurso especial, você fazer essa comparação de julgados, porque aqui na linha C todo mundo pergunta, tem que ser outro tribunal de justiça? Se eu tiver no TJSC, eu preciso pegar o TJ Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul? Pode, é o que está aqui, mas mais do que isso, você tem que, se você conseguir um julgado e buscar isso na STJ, é melhor ainda, porque daí você faz a comparação já com, né, lá com quem vai julgar o teu recurso. Dizendo, inclusive você já tem precedentes aqui, vocês já julgaram essa matéria e vocês me dão razão. Vocês entendem que o TJSC está errado. Tá? É isso que eu vou ter que fazer. É isso que é a linha C. Não sei se será essa a dúvida? Sim. Acho que tinha ouvido o STF ali, acabou... Tá, não. Ali, mas Esquece o STF. Tá? Pode esquecer o STF. Valeu. Então, aqui, protocolo. Né, já vai depois para os requisitos. Protocolo, eu só chamei a atenção aqui porque o ruim do CPC é que ele não trata separado, ele trata tudo junto. Tá? Ele trata dos dois recursos, né, nos mesmos artigos. Ele deixa claro que o protocolo, né, é perante o presidente ou vice-presidente do tribunal, porque eu estou aqui em segunda instância, vou dirigir essa peça, e nós já vamos falar dela aí na frente. Vocês vão ver que o cabeçalho é para o presidente ou vice-presidente, tá? Dependendo sempre do regimento interno. E aqui, o que mais que ele fala? O recurso extraordinário, eu estou no 1029, e o recurso especial serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente, acabamos de falar, em petições distintas. Tá? Isso que é uma lembrança para vocês, a gente não está estudando ainda o extraordinário, mas nós já sabemos que numa decisão, eu posso ter uma decisão do TJ, e nesse caso que eu citei ali do 186, do dano estético, você pode pensar, professor, eu tenho que ter por que recurso? Um recurso especial ou extraordinário? Se você vislumbrar uma violação à norma constitucional, vai ser o extraordinário. Se você entender que é uma violação à norma infraconstitucional, ou seja, a legislação federal,
você vai com recurso especial. Tá? E se eu tiver os dois, porque eu posso ter os dois, eu posso ter tido um cerceamento de defesa e uma violação, cerceamento de defesa, né, constitucional, que está na Constituição, e também tem uma violação ao 186 do Código Civil. Então você vai fazer um recurso especial e um extraordinário. Tá? Vão ser recursos, e aí ele fala aqui, petições distintas. O legislador quis chamar a atenção para isso, porque muitos advogados faziam junto. Né? Isso é um erro crasso, um erro gritante, que ele não vai conhecer nenhum dos dois. Tá? Lembra que quando eu tiver mais de um recurso cabível, eu tenho que fazer um de cada vez, ou nesse caso a legislação fala separados. Né? Ele deixa fazer os dois juntos, né? No momento que eu tive o TJ me ferrando, violando legislação federal e Constituição, faço peças separadas e protocolos separadamente. Né? Pode ser que eu faça um no primeiro 5 dias, o outro, os dois são 15 dias. Eu posso protocolar dentro dos 15 dias a hora que eu quiser cada um deles. Mas peças separadas. Né? Há uns 5 anos eu peguei para responder um recurso e não acreditei. Estava lá. Vem interpor recurso especial e extraordinário. Né? Então o advogado conseguiu fazer essa pérola e estava no CPC, né, antigo, e aqui ele ressalta mais ainda, peças distintas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa completamente diferente, como já diria o nosso filósofo, né, catarinense. Então, não tem, né, a primeira coisa, lembra, peças separadas. A gente vai aprender depois o extraordinário, mas coisa diferente do especial, da outra peça. E aí, como é que eu tenho, o que eu tenho que colocar na peça que eu não posso esquecer? Aí eu vou pedir para vocês anotar depois, né, até no CPC ali, para não esquecer, algo que não está explícito aqui. Tá? Primeira coisa, obviamente que uma petição tem que ter o direcionamento, que ele fala aqui em cima, né, ao presidente ou vice-presidente. Vou pegar aqui o nosso caso, do nosso modelinho, só para vocês terem uma ideia, como é que eu fiz isso na prática. Está aqui. Excelentíssimo senhor doutor desembargador, vice-presidente do Tribunal de Justiça. Por quê? Eu estou numa apelação, tá? A gente vai ver essa peça na íntegra, estou numa apelação com o meu cliente. O cliente perdeu, nesse caso, foi condenada, e eu estou entrando com recurso especial, interpondo recurso especial. Vou dirigir a quem? O CPC fala, 1029, presidente ou vice-presidente. Fui lá no regimento interno do tribunal, aqui é o vice-presidente. Tem tribunais que é para o presidente, nesse caso é o vice-presidente. Tá? Uma curiosidade até para vocês, quem está aí nos gabinetes sabe, quem está estagiando no TJ, o nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina, quem analisa recurso especial é o terceiro vice-presidente. Então, nós temos 3 vice-presidentes no TJSC. O primeiro trata de questões administrativas, se eu não me engano é isso. Tá? O segundo é mais para outras coisas burocráticas e o terceiro que lida com recurso especial extraordinário. É ele que vai analisar a admissibilidade, é ele que vai fazer o primeiro filtro de admissibilidade no trâmite, né, do nosso recurso especial. Todo recurso especial ele passa primeiro pelo terceiro vice-presidente, aqui em Santa Catarina, e se ele acolher, já vai para o STJ. Se ele brecar, você vai ter que usar de um recurso que a gente chama, né, que é o agravo em recurso especial. Mas isso é matéria para depois. Mas veja, é tão difícil você conseguir admitir um recurso especial que nós temos 2 barreiras. Né? Nós temos o vice-presidente treinado para brecar, para não deixar subir. Né? Acho que o STJ deve mandar uma medalha para ele todo ano. Parabéns, você foi o campeão de não admissão. Ele adora não admitir recurso especial. E você vai ter que brigar para ver uma análise lá no STJ. Então, por isso que dirige para ele. Vamos voltar ali ao nosso material. Cabeçalho, já vi, exposição do fato e do direito. Tá? Além disso, e aí depois até boto aqui mais para baixo para vocês, né, uma coisa que não pode faltar também é o apontamento da norma violada, né, e você, aqui, até se quiser anotar aqui na petição de interposição, você pode já anotar aqui junto, ou lá no teu 1029. Primeira, uma das coisas que não está aqui, né, além do direcionamento que está no caput, você vai apontar qual é a linha do inciso 3
né, do 105. Ou seja, você vai ter que pegar isso que a gente viu, que eu estou sublinhando, e dizer qual que você está utilizando, qual a linha que você está se baseando. Tá? Uma das coisas que você vai ter que anotar aí. E se você for pegar no meu modelinho, eu boto aqui, com fundamento no 1029, esse é o basicão, e eu explico aqui 105.3 A e C da Constituição. Ou seja, estou alertando, além do A, que é o clássico, eu vou tentar explicar um dissídio jurisprudencial, uma divergência jurisprudencial. Tá? Então, isso já é uma das coisas que você não pode deixar de fazer quando dá interposição do teu recurso especial. É uma falha, né, você não apontar. Ele pode não ser conhecido, ou seja, não deixa de ser um requisito de admissibilidade, se não apontar qual é a linha do 105.3. 105.3. Ok? Que mais? Exposição do fato e do direito. Aqui você vai dizer o que teve de decisão, qual foi o teor da decisão recorrida, e o direito, ou seja, que vocês já estudaram, né? O que é a parte do direito? A fundamentação jurídica para reformar ou invalidar a decisão. Tá? É nessa parte do direito que tem qualquer peça processual, né, das básicas, desde a inicial, contestação, recursos, que você vai dizer qual é a tua norma violada. Né? Naquele primeiro exemplo que eu dei aqui, para a gente ficar com ele mais fácil de entender, eu vou explicar. Foi violado o artigo 186 do Código Civil. É esse que eu estou me baseando aqui no nosso exemplo. É esse que eu vou ter que justificar. Por que foi violado? Tá? Demonstração do cabimento do recurso interposto. E aqui você pode também anotar duas coisas que a gente vai ver na sequência. Tá? Além, claro, do finalzinho, da parte dos pedidos. Isso aqui tudo eu vou recapitular com vocês na hora que a gente olhar a petição, para ficar mais claro. Tá? O final, as razões do pedido de reforma ou invalidação. Né? A parte dos pedidos, a parte final, para dar provimento, etc. Aqui que eu quero que vocês anotem aí também, algo que não está no material, está mais abaixo, mas que também não pode passar despercebido. Cabimento, lembra? E aqui eu também estou englobando toda a admissibilidade do recurso. Né? Quais são os 5? Vocês já estudaram aqueles 5 clássicos que caíram na prova, ninguém mais aguenta falar. Lembra? Cabimento do recurso. Você vai dizer que é cabível, porque você vai fundamentar no 105.3 da Constituição, qual é a linha. Você vai ter que falar da tempestividade, né? Porque isso eu já falei na peça, mostrei para vocês, tá tempestivo. Legitimidade, interesse e preparo. Tá? Tem que falar os 5 básicos. Porque isso tem em qualquer recurso. Tem que pagar, professor? Tem preparo? Tem. Só de olhar, aqui você já deve ter notado, né? Que sempre quando eu falei para vocês, a regra é essa, né? Sempre que vai para a instância acima, uma instância superior àquela que está, você vai ter que pagar por isso, salvo aqueles que têm isenções, etc. Mas a regra é pagar preparo. Né? Até porque a gente sabe que o custo do STJ é muito mais alto que o do TJ, é muito, né? Então, o STF, então, nem se fala, né? Lagosta, tudo mais. Então, aqui tem que pagar. Professor, então tá, os 5 básicos eu já sei. O que mais que eu tenho? Daí você vai anotar aí do lado. O pré-questionamento, vamos descer aqui um pouco. Tá? Demonstração do pré-questionamento. Tá? Eu até botei aqui como requisito de admissibilidade, né? Então tá aqui direitinho. Tempestividade, preparo, legitimidade, interesse que está subentendido. Pré-questionamento. Lembra o que é o pré-questionamento? Tanto que vocês vão ver no meu recurso aqui, já vou abrir ele para vocês entenderem. Olha aqui o que tem um tópico no meu recurso. Está aqui, ó, pré-questionamento, súmula 211. Veja que eu criei um tópico para ele porque ele é muito importante. Né? O recurso especial, para você ter uma ideia, pouquíssimos recursos especiais são admitidos. E justamente é difícil você encaixar porque o STJ e o próprio CPC e a Constituição, eles entulharam de requisitos chamados filtros, né, para não deixar subir qualquer um. Né? Não é qualquer caso que vai subir para o STJ. Um desses requisitos é o pré-questionamento. Tá? Que vocês vão lembrar lá quando a gente falou de embargos declaratórios, que é você ter questionado
a matéria de direito anteriormente, pré-questionado, né? Ou seja, o Tribunal de Justiça, aquele que me ferrou, ele tem que se manifestado, ele tem que ter se manifestado sobre aquele artigo 186, nosso exemplo. Porque se você chegar na STJ e dizer, o TJ violou o 186 do Código Civil, dizer, ok, onde é que está isso no acórdão? Não está. Na verdade, eu esqueci de pedir, ou eles esqueceram. Lembra que se eles não se manifestarem sobre o direito, e você quer isso, você já está pensando sempre acima, e por isso que a gente compara o processo civil a um jogo de xadrez. Você tem que estar pensando uma jogada na frente, 2, 3. E aí você vai lá e diz, poxa, eu coloquei um 186 na minha inicial e o TJ não fez nada. O que você teria que fazer? Embargos declaratórios. Omissão. Vai lá e pede. Estou opondo embargos declaratórios por uma omissão. Eu quero meu pré-questionamento. Sei que vocês me ferraram e não vão voltar atrás, mas eu quero meu pré-questionamento. Opa, eu já fiz o pré-questionamento. Só o fato de embargar a declaração já é suficiente. E melhor ainda se você tiver esses tipos aqui que eu botei. O explícito, né, que a tese de direito é facilmente, objetivamente identificada, né? Então, ele vai lá e explica aquela teu artigo 186, por exemplo, né? E o melhor dos mundos é esse, o pré-questionamento explícito e numérico, que está aqui embaixo. Tá? Ou seja, não só se manifestou sobre a aplicação do 186, como citou o 186 no acordo. Maravilha, esse você vai conseguir demonstrar o pré-questionamento. Tá? Então, se preocupem, porque muita gente toma ferro por conta do pré-questionamento. Né? Faz dentro do prazo, cabimento, tudo muito bonitinho, mas esquece do pré-questionamento. E tem o implícito, esse é mais problemático. Tá? O STJ não tem admitido o implícito. Então você tem que ver direitinho. Se ele começar, né, eu botei aqui quando a tese de direito não é clara na decisão, ou seja, ele fala só por cima, isso não está muito claro, você já pensa à frente, você está já pensando no STJ. Você diz assim, poxa, eu estou lendo esse acórdão, mas ele não pega na questão do 186. Tudo bem que de repente ele nem cite o 186, mas ele tinha que ter falado que, né, que a indenização, o Código Civil fala de indenização não está junto o dano estético, então alguma coisa tem que falar. Se deixar só nas entrelinhas, é o implícito, né? Cuidado. Aí tu deve usar, eu botei aqui, embargos declaratórios. Fuja do pré-questionamento implícito. Procure sempre o explícito. Tá? Então, e tem aqui o que eu cito, o pré-questionamento ficto. Já mencionei para vocês, quando os EDs não forem acolhidos para fins de pré-questionamento. Lembra do artigo lá do trata dos embargos declaratórios? Né? Ele diz o seguinte, se você utilizar os embargos declaratórios para pré-questionamento, você fez a sua parte. Mesmo que o TJ diga, né, defequei e andei para você, não estou nem aí. Não é caso de embargos declaratórios, está me enrolando. O simples fato, diz, se não me engano, o 1025, o simples fato de você opor embargos declaratórios já servem para um pré-questionamento ficto. Né? É uma ficção. Né? Não houve, mas você, pelo simples fato de opor embargos declaratórios, você cumpriu esse requisito. É a mesma coisa, se lembrar do ficto, né? A citação ficta, né? O edital. Ninguém lê edital, pouca gente tem acesso ao edital. Muitas vezes nem a pessoa não toma ciência por meio do edital. Mas é uma figura, né, que a gente costuma dizer que ele vai dar por citado, vai ser uma citação fictícia, né? Vai ser como se tivesse ocorrido. Tá? Então, a mesma coisa aqui do pré-questionamento ficto. É quando você usa os EDs, mesmo que o tribunal. Claro que se o tribunal falar, não, teus EDs estão muito bem feitos, e está aqui o pré-questionamento que você queria. Não aplico um 86 porque acho que não cabe. Opa, já tem o explícito. TJ não falou nada, você tem ficto que também é válido. Tá? Só para lembrar vocês. Então, não sei se entenderam, se não entenderam, se não lembram ou não entenderam do pré-questionamento, abre o áudio aí e me pergunta. Tá? É sempre, então, o pré-questionamento é exigir, ou seja, é exigido que o tribunal se manifeste sobre o direito. Todo direito, se você quiser, eu quero, professor, levantar a violação a 186 do Código Civil,
927 do Código Civil, não sei qual artigo lá, X do CDC, tudo que você quiser levantar em recurso especial tem que ter sido pré-questionado. Isso você tem que saber. Isso não pode deixar passar. Tá? E, além da questão do pré-questionamento, nós falamos ali, né, apontar qual é a norma violada. E, obviamente, que isso tem que estar claro. Né? Você vai, sempre que você usar um recurso especial, ele vai te pedir. Tudo bem, você utilizou o 105.3A da Constituição. Está até no teu fundamento aqui do recurso. Tá? Vou pegar a pecinha que eu usei. Está aqui, 105.3A e C. Mas qual é a tua norma violada aqui, Leonardo, no teu exemplo, na tua peça? Você vai olhar aqui, você vai ver que eu levanto, né, a violação, está aqui no item 10, no parágrafo 10. Violação ao artigo 371 do CPC. Opa, está aqui o que eu queria, o que eu preciso do pré-questionamento. Certo? Então, só para voltar, para você prestar atenção. Um detalhe, até eu abri aqui o CPC, olhem aí se o CPC de vocês está atualizado, pelo menos aí até a lei 13.256, essa que eu estou sublinhando. Tá? Por quê? Porque muita gente, já aconteceu de aluno fazer a prova, e o CPC ele comprou logo depois que publicou. E a lei 13.256, ela foi publicada após o CPC ter sido aprovado, publicado e tudo mais. E aí, quando estava ainda naquela vacácio, né, que tinha de vigência, eles publicaram e alterou o próprio CPC. Então, muitos alunos vão, na hora de fazer a prova, dizem, professor, mas aquilo ali, o professor falou isso, mas no meu CPC fala que está diferente. Né? Não, pois é, esse é um problema de você não ter olhado, e isso desde sempre eu falo, dá só uma conferida. A maioria dos alunos já está atualizado, até mais para frente, né? Legislação bem posterior. Mas, no mínimo, dá uma olhadinha se ele já está com essas, né, retificações, essas diferenças aí que a Lei 13.256 trouxe. Tá? Mudou bastante coisa, principalmente dos recursos para os tribunais superiores. Tá? E foi baseado nisso que ela foi criada. Voltando, então, lá para o material. Vamos pegar agora, né, a gente já vai olhar a peça e falar, reprisar tudo isso aqui, né, fazer esse caminho novamente. Uma coisa que não faltou, que eu não falei, o juizado especial. Tá? Falei aqui, tem que ver se a decisão seja recorrível no plano inferior. Né? Ou seja, o artigo 105.3 da Constituição fala decididas em única ou última instância. Cuidado com o JEC. Tá? Juizado Especial Civil, anota ali que não cabe recurso especial nas decisões, nos processos do JEC. Tá? Ou seja, todo mundo acha que já teve um processo no JEC, se não já ouviu falar ou já teve algum amigo. Como é que funciona o JEC? As pequenas causas, né, como dizem os clientes lá do NPJ. Primeira instância, né, juizado especial. Segunda instância são as turmas de recursos, tá? Como se fosse um tribunal de justiça, só que é turmas recursais, né? Tanto que ela não é ocupada por desembargadores. Não, curiosidade, quem nunca viu, né? As turmas de recursos elas são juízes de primeira instância que ocupam esse julgamento colegiado. Tá? São chamadas turmas recursais, ou turmas de recurso. Acaba ali. Tá? Em termos de normas infraconstitucionais, acaba ali. Não tem, então anota ali, não esquece, não cabe recurso especial nos processos do juizado especial. Tá? Então, um acidente de trânsito, caso clássico, né, de juizado especial, simples batida de carro, vai para o JEC, primeira instância, segunda instância, morreu ali. A única coisa que nós vamos falar mais lá na frente é que o recurso extraordinário é cabível, mas isso não porque a Lei 9.099 diga, né, que ela foi silente quanto a isso. Ela deu a entender, a 9.099, que não caberia recurso especial, não caberia recurso aos tribunais superiores. É para ser só duas instâncias. Pequenas causas, né? Comer um calzone estragado lá na padoca.
primeira instância, segunda instância, acabou. E aí só que o STF disse, não, se a matéria é constitucional, a pessoa, o cidadão tem direito a vir para cá. Então, no caso do recurso extraordinário, pode. Se quiser já anotar, então, RESP não, recurso extraordinário pode. Tá no JEC. Só um detalhezinho para vocês. Tá, então vou falar da peça em si. Como é que eu vou ter que fazer essa peça processual? Aqui nós falamos dos casos clássicos de violação à norma, né, infraconstitucional, legislação federal. Aqui depois, né, mais para frente, a gente vai falar do dissídio. Tá? Eu vou dizer como é que tem que fazer esse dissídio, essa divergência de jurisprudência, como é que vocês têm que tratar. Antes de analisar a peça, só finalizar antes do trâmite aqui. Os efeitos, só devolutivo. Tá? Tanto o especial quanto o extraordinário, eles não têm efeito suspensivo. Tá? Não tem efeito suspensivo. O efeito suspensivo, eu botei aqui, você vai ter que pedir. Tá? A regra não tem. Até por também lógica, né? E não sacanear o autor. Imagina você ganha uma indenização contra o réu. 5 anos de batalha, ganhei, primeira instância. Mais 2 anos de recurso, ganhei. Já pensou? E nessa de ganhar a primeira e segunda instância, a gente já viu que a apelação tem efeito suspensivo, nos casos de indenização. Então você vai ter que esperar o duplo grau. Depois que tiver o duplo grau de jurisdição, né, depois que eu tive meu julgamento no Tribunal de Justiça, aí o CPC, até por uma questão de justiça, ele tira esse efeito suspensivo. Né? Ele fala, meu amigo, já pode, o cara vai para Brasília, vou ter que esperar mais um tempão. Fica tranquilo, porque o nosso CPC ele retira o efeito suspensivo. E aí no semestre que vem vocês vão estudar, agora não sei quem é que vai lecionar essa matéria de execuções, né, para a alegria de vocês, não vou ser eu. 3 semestres seguidos ninguém merece. Então, aí, nesse caso específico, na execução, o professor de vocês vai explicar. Existe a execução provisória de sentença, né, o chamado de cumprimento provisório de sentença. Ou seja, eu ganhei já em 2 instâncias e estou com recurso pendente lá para o STJ. É chamada execução provisória. Tá? Então você já pode efetivar porque não tem efeito suspensivo. Raríssimas vezes você vai ter o efeito suspensivo. Tá? Raríssimas vezes eu vi isso acontecer. Tá? Porque os tribunais não querem dar esse tipo de benefício aí porque já está há muitos anos de trâmite processual. Vamos pegar a peça ali, até para de repente vocês irem entendendo. Isso não é fácil, tá? É um recurso também que, né, para você ter uma ideia, os alunos perguntam quanto é que é a porcentagem. Dependendo do ano, os recursos especiais admitidos, não estou falando do mérito, admitidos, só admissibilidade, tá? 10%. Já teve casos de 8%, é muito pouco. A apelação, por exemplo, a apelação, você vai ver nos tribunais, ela é 95% das vezes admitida. É fácil a admissibilidade. O STJ já não, eles encheram tanto de requisitos e são 2 instâncias fazendo admissibilidade, e louco para te ferrar, né, cheio de detalhezinhos, que só 10%, 8%, dependendo do ano, que vai ter admissibilidade aceita. E depois, para o mérito, é mais difícil ainda. Se a gente for pegar admissibilidade de mérito, vai para 2%. Então, é muito difícil de encaixar, é uma peça difícil de se fazer. Vamos pegar aqui, então, endereçamento, já falamos, presidente ou vice-presidente. Tá? Porque é ele que vai fazer, depois na aula que vem, a gente falar do trâmite, que é muita coisa para ver hoje, né, sobre a carga de detalhes, para não ficar muito difícil para vocês. Na aula que vem, vocês vão dar uma olhadinha de novo no CPC na peça, a gente vai falar do trâmite, tramitação. Lígia, cliente, tá? Já está qualificada, não preciso qualificar. Nos autos da apelação, que contende com Janete, né, que seria, no caso, aí, a apelada, na época, vem para o seu advogado assinado o fundamento do 1029 e o 105.3 A e C da Constituição, já estou avisando que eu vou tentar o dissídio, a divergência. Interpor o presente recurso especial, anuncie qual é o recurso, pelos motivos expostos em anexo. Tá?
Se eu botar recurso especial e extraordinário junto, né, resposta errada, já não vai nem admitir. Não tem como dizer, eu vou admitir um e não vou admitir o outro. Vou dar essa chance. É erro grosseiro. Então, recurso especial. Ultrapassadas as formalidades, digna ordenar a remessa ao STJ, informando que efetuou o pagamento do preparo, pode remessa e retorno, né? É tempestivo, 15 dias, tudo certinho, já expliquei aqui na minha peça de interposição. Igualzinho acontecia na apelação e no RO, recurso ordinário que a gente viu hoje. Uma capa, lembra? Uma capa que eu estou fazendo no meu recurso, chamada peça de interposição, porque eu estou dirigindo ao TJ, mas quem me interessa está aqui, né? No nosso relator, nosso STJ, né? Por isso que eu estou botando aqui, egrégia turma, eminente ministro relator, tá? Aqui eu estou demonstrando que o meu interesse é que seja apreciado pelo STJ, é para ele que eu fiz esse recurso, tá? Vamos lá, histórico breve. Então eu tenho aqui um histórico breve, que são, né, um resumo do processo, tá? Vocês vão ler depois com calma do que se trata, né? É uma questão de uma radiologista, uma médica, né, radiologista, que fez um exame e aí o tribunal entendeu por condenar a radiologista, tá? Por quê? Porque ela teria, né, nesse exame, entendido que eram que eram gêmeos, e na verdade nasceu só um. Elas entenderam porque ela teria que ter sido condenada a indenizar a autora da ação, a Janete, aqui, que está aqui, né, que eu expliquei a Janete Terezinha, que na hora do parto teve né, a notícia, porque aquela situação é um processo mais antigo, a pessoa negligenciou até no seu pré-natal e fez só, né, esse exame com a cliente, aí, com a doutora Lígia, e ela disse que eram gêmeos e, pelo que aparecia no exame, né, e ela pegou e disse que depois foi surpreendido com um só, e aí pediu uma indenização por danos morais, né, e materiais. E aí a ideia aqui foi dizer que a decisão condenou, entendeu que a responsabilidade da médica, nesse caso, era de resultado, ou seja, se ela falou que eram gêmeos e não eram, teria que indenizar. E aí eu peguei a jurisprudência do STJ que diz que não. E até expliquei, olha, não é uma questão de querer rediscutir provas, mas o exame por imagem e tudo mais, ele tem, né, o problema porque ele tem artefatos, ele tem sombras, e isso que fez com que ela sugerisse que fosse. E ainda disse, vai atrás de outros exames, tudo mais, tem que ser investigado. E o TJ daqui não quis nem saber, é de resultado. Se falou que a gente, se não foi gêmeo, tem que indenizar. E o STJ disse que não, a responsabilidade é de meios. Tá? Então isso é uma coisa que vocês vão aprender em responsabilidade civil. Uma coisa é responsabilidade de resultado, outra de meios. O advogado, por exemplo, ele tem a responsabilidade chamada de meios. Eu não posso garantir o sucesso de um litígio. É até antiético eu chegar para o cliente, e tem advogado que faz isso, não façam, né? Essa ação está ganha, isso é ganho. Calma, você tem jurisprudência que pode mudar, você tem testemunhas que podem mentir, tem uma série de fatores ali, você pode até dizer, é muito provável, a gente tem boas chances, vou lutar para isso. Mas a minha responsabilidade, até no meu contrato de honorários do meu escritório, eu coloco ali minha responsabilidade de meios. Eu vou empregar o máximo do meu conhecimento para chegar num determinado resultado para você, mas a minha obrigação é de meios, né? E aí, no caso, por exemplo, eu explico nesse recurso, vocês vão ler. Quem tem obrigação de resultado, o médico que tem obrigação de resultado é o cirurgião plástico, né? O cirurgião plástico, e não o radiologista. E a minha cliente é radiologista, tá? Então, nesse caso, se é um cirurgião plástico, se ele diz que vai te deixar com a boca da Angelina Jolie e deixar com a boca do Tiririca, ele vai ter que indenizar, porque a obrigação dele até é estética, né? Ele prometeu aquilo ali, vai ter que ser daquele jeito ali, tá? Então, por isso que o único que tem, basicamente, a responsabilidade de resultados é o cirurgião plástico. O resto é de meios. Então, eu expliquei isso e é isso que está debatendo aqui, né? Então, a ideia que eu explico no 10 é que é em duas partes do recurso. Primeiro, violação ao artigo 371,
que é a linha A lá do 105.3, e o dissídio jurisprudencial, que eu estou dizendo que é dissídio jurisprudencial com relação ao entendimento do próprio STJ, ou seja, minha comparação de julgados não vai ser outro TJ, vai ser o próprio STJ. E aí eu digo aqui, pela atribuição de obrigação impertinente à atividade da médica recorrente, a doutora Lígia. Botaram como de resultado e o STJ indica que é de meios. Certo? Então, só para você entender resumidamente, depois vocês vão ler a peça, ou depende, já leram, ou quem leu e não entendeu, é isso que eu estou discutindo. Acho que foi um absurdo o entendimento do TJ nesse sentido. Aí vocês vão ver o capítulo que eu já mostrei, pré-questionamento, estou explicando aqui. Eu tive pré-questionamento. Tá expressamente o 311, que eu estou em. O 371, desculpa. 371, que eu entendo que foi violado, está lá no acórdão. E bota aqui decisão anexa. Né? Então, é só ler a decisão, está ali. Eu poderia até copiar aqui o trecho, tem gente que faz isso, o trecho do acórdão, que menciona o 371. Ok. Inaplicabilidade da súmula 7. Esse é outro detalhe que vocês vão ter aqui. Pode até anotar aqui no teu material, quando eu falo daqui dos requisitos de admissibilidade, você pode botar aqui junto, né? Botar como mais um aqui para não esquecer. Lá no teu 1029 do CPC. Lembra que ele é obrigado a, e aí até uma súmula do STJ que criou esse requisito, que é não rediscutir, não reapreciar provas. Tá? Isso é um requisito que muitos processos, muitos recursos especiais, eles não são admitidos por conta dessa súmula, que é bem conhecida. Quem faz recurso especial já sabe, se pegar qualquer modelinho vai estar lá sobre essa súmula. Vamos pegar aqui o que está escrito nessa súmula. Tá? Eu até nem deixei aqui, devia ter deixado na ponta da agulha aqui essa súmula. O que ela fala? Né? Diz aqui, a pretensão de simples, está aqui na tela, a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. O que ele quer dizer com isso? É vedado no recurso especial você rediscutir matéria fático-probatória. Lembra que nós já mencionamos isso? Ou seja, o recurso especial é só para direito. Só direito, só direito. E essa súmula que tem usado ela, há muitos anos já isso, né? Tem usado para ferrar ou para não admitir recurso especial, é uma maravilha. Né? Eu uso muito isso. Então aqui vocês vão ver que eu peguei um tópico só para explicar que não quero, né? Eu não pretendo, não se aplica a súmula 7, eu não quero reapreciar provas. Tá? E vocês vão ler aqui eu explicando o porquê. Tá? Porque é muito difícil, nesse meu caso, até cito jurisprudência que é parecida, para você ter uma ideia, é difícil em erro médico, porque o cara olha erro médico e diz, o cidadão quer que eu olhe a perícia. O que ele quer é que eu olhe as provas dos autos. Não é isso que eu quero. Eu quero só discutir a questão da responsabilidade, se é de meio ou de resultado. Ok? Então, você dá uma olhadinha, dá uma lida com calma, para a gente não perder tempo aqui. E vai ser um capítulo que é obrigatório no recurso especial. Se você cair na OAB, uma peça processual de recurso especial, você vai ter que fazer um tópico sobre a súmula 7. Ou pelo menos mencionar por que você não vai se enquadrar ali. Tá certo? Agora vem a parte do direito. Antes eu estava falando só de admissibilidade. Veja que a súmula 7, pré-questionamento, só estou implorando para admitir. E já agora aqui eu passo para a parte do direito. Onde é que está a violação ao artigo 371? Você vai ler e vai entender o que eu estou mencionando aqui no recurso. Certo? E o próximo tópico é o tal do cotejo, né? Ou seja, desculpa, o dissídio jurisprudencial. O que é um dissídio jurisprudencial? A linha C do 105. Né? Lá do nosso, que a gente já acabou de falar, o 105.3c. Deu a lei federal, interpretação divergente de outro tribunal. Opa, é isso que eu estou mostrando aqui no item 24. Tá? Entendimentos conflitantes. Né? TJSC, que diz que é obrigação de resultado, e STJ, obrigação de meios. Aqui eu vou ter que ter habilidade para fazer um confronto entre julgados. Vou mostrar aqui um entendeu de um jeito e outro do outro. Isso é chamado, tá, de cotejo de julgados. Cotejo. O que é cotejo? Comparação. Eu vou ter que comparar. Vamos aqui para o nosso material.
Opa, tem aqui um chat. Vamos abrir isso já aqui para ver se é uma dúvida. Ah, tá. Antes aqui já era um antigo que apitou aqui, não era um novo bate-papo. Vamos pegar o que é esse cotejo, essa comparação. Como é que eu faço? Olha aqui no 1029, parágrafo 1º. Está aqui aberto na tela. Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência oficial credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores. Vou parar por aqui. Como é que eu faço isso? O que ele quer? Ele quer que eu mostre, cara, a decisão recorrida que me ferrou já está ali, está no processo. O que eu estou comparando, nesse meu caso aqui do STJ, eu vou ter que dizer de onde é que eu tirei esse julgado. Porque tem muita gente que tenta dar um migué. Eu sempre cito em sala de aula, o pessoal ri. Uma vez eu pedi para uma estagiária minha, antiga estagiária, fazer uma pesquisa. Eu disse, preciso de um julgado para fazer o dissídio, né, no recurso especial. E ela não estava achando. O que ela fez? Ela pegou um julgado parecido no tribunal e enxertou umas palavras no meio. E disse, eu acho que agora tá bom. Eu falei, poxa, tá muito bom. Aí onde é que tirou? Não era bem assim, era do tribunal tal, não sei o que, eu botei algumas coisinhas. Coitado, ela era muito crua e achou que poderia fazer isso. Ela tá maluca, né? Isso é uma fraude processual. E justamente serve, ele fala aqui, onde é que foi publicado, onde é que está, né, a fonte, né, que diz aqui, com indicação da respectiva fonte, porque eles querem comparar. Onde é que tirou isso? Para ter uma ideia, quando eu era estagiário, eu ainda tinha que ir lá no tribunal, olha o perrengue, lá no Tribunal de Justiça, pegar os livros de repertório de jurisprudência que tinha, olhar, folhear, achar alguma coisa que tinha relação, bater cópia, né, isso juntava no processo, tinha que reproduzir e fazer toda a bibliografia e juntar a cópia, né, da capa daquele repositório. A revista dos tribunais tinha um que publicava todo dia, todo mês, e a gente tinha que ir lá buscar isso. Hoje não, hoje você tem uma facilidade que é aqui, reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores. Você entra no tribunal, e eu vou voltar lá para minha peça, como é que eu faço isso? Olha o que eu fiz aqui. Peguei o julgado do STJ, né, tá aqui, e botei a trecho que me interessa. Segundo doutrina dominante, a relação entre médico e paciente é contratual. E encerra de modo geral, salvo cirurgias plásticas, obrigação de e-mail e não de resultado. Opa, é isso que eu tirei. Mas isso aqui existe? Está aqui. STJ, quarta turma, agravo, né, em recurso especial, número tal, processo tal, julgado em tal, publicado no Diário de Justiça, o relator é o fulano. Onde é que eu acho isso? Está aqui. Né? Então, é a fonte. Então, isso já é o ideal para você colocar hoje em dia. Dificilmente você vai atrás de outras fontes. Você pega já direto do tribunal, pega lá no teu, né, na hora que você pesquisa direto no Tribunal de Justiça de São Paulo, Rio de Janeiro, STJ, pega simplesmente lá o link, né, direto para a pessoa acessar na fonte, né, naquele tribunal. Pronto, cumpri o que a gente estava falando aqui, o parágrafo 1º do 1029. Né? Reprodução de julgado disciplinar na rede mundial. Aí eu não preciso julgar, como anexo, eu boto o acórdão inteiro como anexo, não preciso botar na peça. Vai ficar muito grande. Então eu digo, anexo está integral, até para se ele quiser tirar a curiosidade de ler aquele julgado e tudo mais, ele vai pegar e vai acessar e vai ler, né, vai estar como anexo, ou, né, acessando até pelo link que você disponibilizou, já vai conseguir fazer isso. O que importa é você mostrar que você está comparando. E você olha aqui embaixo, no 25, já o Tribunal de Justiça de Santa Catarina impõe à recorrente médica a obrigação de resultado. No caso em tela, pela característica da atividade da médica, a relação entre médico e paciente é de resultado. Veja, eu estou confrontando. Aqui ele fala que é obrigação de meios e não de resultado, e aqui embaixo o Tribunal de Justiça diz que é de resultado. Então, isso é o chamado cotejo, a comparação. Se você não fizer isso certinho, vai tomar ferro. Porque tem advogado que simplesmente diz assim, eu vou juntar todo o acórdão, a ementa do acórdão, aquele que eu estou utilizando, da STJ,
E o juiz vai saber, desculpa, o ministro vai saber, ele vai olhar ali e vai dizer, são divergentes mesmo. Não é assim que funciona. Vamos voltar lá. Parágrafo primeiro, né? Com indicação da respectiva fonte, devendo-se em qualquer caso mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos. Veja, ele está dizendo, o que tem de semelhante? Isso é o tal do cotejo analítico, que vocês vão ouvir falar na doutrina. Tá? Então, se você não fizer isso, tá? Aqui que eu boto de novo, aqui, no caso do artigo 105.3c, demonstrar o dissídio entre os tribunais e o confronto analítico, ou seja, o chamado cotejo analítico, né? Cotejo comparação. E é isso que eu estou fazendo aqui na minha peça, quando eu boto negrito sublinhado. Outra dica para vocês, que até eu tenho feito mais recentemente, esse é mais antigo, tá? É você fazer uma tabela. Você pode botar na tabela aqui, né, na primeira tabela, o que me ferrou, e do ladinho a parte que me beneficia. E aí, em vez de eu pegar e fazer como eu fiz aqui, sublinhar em negrito, aqui eu fiz isso. Se você comparar os dois casos que estão na tela, em cima é o que me beneficia, embaixo o que me ferrou. E eu estou dizendo, como são entendimentos divergentes sobre a mesma tese. Né? E aí você poderia fazer por tabela, né? Mais fácil até muitas vezes de você mostrar um do ladinho do outro esse confronto. Não deixa, não faça de modo, né, que diga, mas está subentendido. Eles não vão acolher. Muitos dos recursos especiais não são aceitos com base na linha C, o tal do dissídio, porque não tem um confronto. Eles não veem semelhança. E eles dizem, não é o ministro que tem que mostrar semelhança ou divergência. Quem tem que mostrar divergência, né, esse cotejo, é o advogado. Ele tem que ter habilidade para buscar e colar ali. Certo? Então vejam que isso é o chamado dissídio. Aí eu pego e cito outra decisão aqui também, do STJ, boto a fonte bonitinha, só para clicar aqui e já acessar. Tudo pronto e de acordo com o que o CPC exige. Certo? Aí eu peço depois também, né, dizendo que eu já fiz aqui o correto dissídio jurisprudencial. E chegamos na conclusão, que é a parte final, o pedido, né, é a parte que encerra o meu recurso. Por esses motivos, confio a recorrente em que essa turma acolherá seus argumentos no sentido de conhecer, né, a admissibilidade do presente recurso para dar-lhe provimento no sentido de reformar o acordo recorrido, julgando improcedente a ação e invertido os ônus de sucumbência. Então, peço aqui para que seja reconhecido, né, seja pela linha A, seja pela linha C do 105.3, o que eu quero é que seja dado provimento ao recurso especial. Pede deferimento, local, data. Então, veja que são duas peças. A primeira de interposição está aqui, né, anuncia o recurso, e essa aqui finaliza a peça das razões recursais. Okay? Então, isso é a parte de todos esses requisitos que eu falei para vocês aqui, que não pode deixar faltar. A parte de tramitação, eu vou deixar para a aula que vem, até porque é uma parte que demanda, né, uma análise ali do regimento interno, e o que interessava mais vocês entenderem como é que eu encaixo, quais são os requisitos de admissibilidade, que é o mais difícil, tem até curso na internet sobre isso, né, sobre como fazer um recurso especial, né, e é o que mais tem hoje em dia, livros sobre isso, aulas online, porque tamanha dificuldade para você encaixar um recurso especial. Senhores, fico agora então à disposição para tirar dúvidas de vocês, né? Se tiverem dúvidas, etc., aproveitem agora para saná-las. Claro, depois eu fico à disposição no e-mail, fórum, etc., mas de repente aqui, até com o áudio, né, fica mais fácil de você sanar essa dúvida. Você, Thiago, Francisco, Franciele, Maína, William, Bruno, se tiverem alguma dúvida. Ô, professor, mais uma dúvida mesmo. Esses vídeos estão onde estão? No Eva, não? Não, agora esse próximo pelo Zoom, quando eu faço pelo Zoom, eu já boto no mural ali que é o link do YouTube. Aí vai para o YouTube. Aí eu baixo lá para o YouTube, até porque ele já cria, agora quando eu encerro a gravação,
ele já faz um arquivo em MP4 e aí eu posto lá no YouTube. Tá? Beleza, então. Até poderia, né? Tentei uma vez baixar pro Eva, mas eu acho que ele fica muito pesado. Então é mais fácil botar o link no Eva, bota ali no Eva, no mural, e você acessa lá no YouTube para poder assistir todinha lá. Igualzinho como tá aqui. Show de bola então, professor. Obrigado, hein? Tá bom? Nada. Mais alguma dúvida?